Olá, seja bem-vindo ao Fator Humano 2021. Eu sou Alessandra Rosa, CEO da ECC Hub. Antes de começarmos nossa manhã de conversas, gostaria de te convidar a descobrir um pouco mais sobre o que significa colocar as pessoas primeiro. Hoje vivemos uma realidade hiperconectada e repleta de novos cenários, que exige pessoas preparadas para alcançar novos resultados dentro das organizações, que, assim como o mundo, também ficaram mais voláteis, incertas, complexas e ambíguas. As relações entre as pessoas também ficaram, inclusive nas mesmas proporções. Isso pede que sejamos mais ágeis e protagonistas, desenvolvendo uma mentalidade protagonista. Protagonista, porém, não é no sentido de querer fazer sozinho, de fazer com ego e arrogância, mas protagonista no sentido de se responsabilizar, seja pela sua própria jornada de desenvolvimento ou pelo uso de seu potencial como alavanca de resultados. Aqui na ECC Hub, gostamos de dizer que protagonista significa ter sensibilidade para conectar pessoas e habilidade para cocriar, ser responsável pelas suas entregas e possuir senso de pertencimento, tanto nas equipes que integramos quanto nas organizações que colaboramos. Significa ter empatia e entender que o resultado depende de um complexo sistema formado por diferentes pensamentos, pontos de vista e experiências. Em meio a um ano atípico, entendemos que ser protagonista significa também não perder o lado humano. Tanto é que empatia foi um dos termos mais utilizados para representar as relações entre as pessoas dentro das organizações e no ano que passou. Dito isso, é difícil dizer qualquer coisa senão que nós acreditamos, aqui na ECC Hub, na valorização das pessoas, na cocriação e no protagonismo como potencial de grandes transformações dentro das organizações. Uma cultura organizacional que valoriza as pessoas dita não só a capacidade de superar desafios, mas também a capacidade de se adaptar às complexidades do agora. Organizações são feitas por pessoas e são pessoas que geram resultados. Então, bem-vindos ao painel Liderança. Antes da gente entrar no nosso tema, eu preciso falar para vocês um pouco das tendências, que impactaram o ano de 2021 e estão agora também permanecendo aqui no nosso agora. O modelo de trabalho híbrido foi uma ação repentina e tomada com extrema necessidade por muitas organizações. Tanto é que 67% das empresas enfrentaram dificuldades ao aderirem ao sistema home office, segundo a pesquisa Gestão de Pessoas na Crise de Covid-19, conduzida pela FIA. Nessa realidade, o RH precisou não só se digitalizar, como também se tornar um setor ágil dentro da organização, preparado para atender às diversas demandas que surgiram como novos comportamentos de liderança baseados em uma gestão direcionada às pessoas e um aumento da preocupação com a saúde mental dos colaboradores. Essas foram apenas algumas das diversas tendências que vimos surgirem durante os últimos meses desafiadores que vivemos. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com duas convidadas, Alessandra Gonzaga, CEO da Conexão IE, e a Daniele Matos, fundadora, mentora de BPs da RH Lovers. Bom dia, meninas! Bom dia! Que alegria tê-las aqui, que coisa boa nessa manhã com a gente. Eu vou pedir para a Lê aqui, que é minha xará. A Lê, te apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo. Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui falando sobre humanidade dentro da empresa, sobre a gente encontrar as pessoas. Acho que sim, a pandemia trouxe isso para nós como nunca antes, apesar de estarmos afastados fisicamente em muitas empresas. A gente precisa lidar com nossas emoções. E nos últimos anos, meu trabalho é esse, Eu trabalho há 15 anos com inteligência emocional, sou mestre em psicologia clínica, doutora em gestão de pessoas, e estou nessa área aí, feliz e contente, falando de emoções,
quando ainda não se falava disso nas empresas, né? Então, percebo essa diferença, viu, Ali, de paradigma. Antes a gente, em 2000 e pouco, a gente falava, inteligência emocional chamava a gente de maluco nas empresas. E hoje falar disso é totalmente associado a uma competência de liderança, né? Então, bacana, Lê. Agora a Daniele. Daniele, te apresenta para o pessoal, conta um pouco mais aí sobre quem é Daniele Matos. Bom dia, pessoal. Bom, Dani Matos, RH Lovers, né? Adoro falar de RH, estar com pessoas de RH, enfim, cuidar de pessoas, né? E, bom, eu sou profissional, né? Atuei por 15 anos, aí quase 15 anos no mundo corporativo, né? Tem algumas semanas que eu deixei o mundo corporativo para focar na minha empresa de RH, mas vivi toda a pandemia, vivi todos esses novos tempos aí em grandes organizações, sempre como business partner, né, e liderança de RH, então também como líder, né, vivenciando tudo isso. E são novos tempos que estamos vivendo que nunca mais voltarão a ser como antes, né? A única certeza que a gente tem é que não será como antes e não será como agora, porque também estamos em isolamento, estamos vivendo uma revolução aí, que obviamente, né, tivemos muitas coisas ruins acontecendo nesse último ano, perdas, desemprego, uma série de coisas, né? Todo mundo sabe, não preciso citar aqui, mas acho que foram momentos de oportunidade, de revolução e de aceleração de muita coisa que a gente já via como tendência, né? E que hoje já é realidade. Então, as organizações não podem ficar para trás, precisa olhar para isso e concordo com a Lê, né? Essa coisa da inteligência emocional, né? De cuidar das pessoas, de líderes mais humanos, essa é a nossa realidade. A gente precisa disso para que as organizações realmente sobrevivam. E o RH, né? Eu como RH aqui, como porta-voz, né? A gente tem uma parcela super importante disso, né? Não só de cuidar das pessoas, mas de cuidar das pessoas para que as organizações tenham resultados, para que as organizações se mantenham vivas aí, gerando novos empregos e tudo mais. Ai, ótimo. Lembrando aqui o pessoal que está nos assistindo, que vocês podem mandar perguntas para as nossas convidadas, tá bom? Vocês podem colocar no chat, que o nosso pessoal está aqui a postos para coletar as perguntas. Meninas, abrindo então, né, o nosso tema, eu vou trazer aqui para a gente falar sobre um ator, né, muito importante dentro desse contexto, que é o líder, né, a nossa liderança. E aí eu trago aqui para a gente falar, assim, quero ouvir a visão de vocês para saber o seguinte: de qual líder nós precisamos agora? Que liderança é essa? De que líder que nós precisamos agora, daqui para frente? Eu acho que é um líder ambivalente, Alê, porque a gente não... Se a gente simplesmente disser que ele tem foco nas pessoas, a gente perde a complexidade do que a gente está vivendo. Antigamente se falava muito em liderança voltada para a tarefa ou para as pessoas, né? Ou para os relacionamentos. E o que a gente percebeu, com os próprios métodos ágeis, eles facilitaram muito o acompanhamento das tarefas. Eles facilitaram muito o tracking, como a gente diz, né? Aquilo que é você saber se a tarefa está em andamento ou não. Só que apenas focar em fazer e fazer bem feito, ou mesmo no acompanhamento das tarefas, não dá mais. A gente precisa levar as pessoas junto. Então, acho que se antes a gente tinha alguns livros em que o fator humano era mais importante, agora isso é base da liderança. E a complexidade das tarefas também ficou pior um pouco, né? Porque os times não estão necessariamente no mesmo lugar ou na mesma condição de entrega. Às vezes a pessoa tem a competência que ela precisa para aquela tarefa, mas ela está vivendo pessoalmente uma transição, né? Ou ela não tem um espaço para poder trabalhar igual. Então foi bem desafiador esses últimos meses aí, esse ano quase meio que a gente viveu dessa pandemia, porque trouxe um modelo de liderança que precisa considerar caso a caso. A gestão de pessoas do líder nunca foi tão forte, né? E muitos dizendo, eu não sou psicólogo, eu não tenho que ouvir pessoas. Não dá mais, agora você precisa ter esse olhar e esse entendimento, mais do que das pessoas, das necessidades das pessoas. E o que especificamente cada colaborador, cada membro de equipe, consegue e pode dar. E de que maneira você pode contribuir para essa pessoa fazer mais. Então, acho que, resumindo, é uma liderança de serviço, no sentido de estar ali para o seu time, mas também uma liderança com alta capacitação, com alto aprendizado,
de comportamento organizacional e comportamento humano. Legal. Dani, contribui aí. Bom, concordo tudo que a Ale trouxe, né? Para mim, a palavra são líderes mais humanos, né? Eu acho que não perde tudo que a gente esperou da liderança, né? Tanto é que tem livros super antigos aí, Pipeline da Liderança, As Regras de Ouro, né? Gerente Minuto, tem tantos livros antigos que ainda são super atuais, né? Porque ser líder é isso, é dar direção, né? Desenvolver o time. Então, acho que isso não pode se perder. Né? E acho que a gente vive novas eras, que a gente quer também trazer conteúdo novo, tá falando de disrupção com a liderança, resultado, e às vezes a gente esquece desse básico que é tão importante, né? E, então, às vezes a gente tem que, como um profissional de RH, como líder, tá olhando, puxa, eu tô inovando, legal, mas eu tô fazendo o básico bem feito, dar um bom feedback que desenvolva a pessoa, né? Tá olhando para o time, dar direção, dar objetivos, né? Dar desafios para o time. Então, eu acho que isso não pode ser esquecido. Mas mais do que nunca, de fato, é serem líderes mais humanos. Ontem um aluno me perguntou, segunda-feira a gente estava no workshop de feedback, como dar feedback e tal, e a gente estava falando muito de o próprio líder também estar aberto para pedir feedback, né, para falar, quero, o time me ajuda, quero me desenvolver, mostrar um pouco dessa vulnerabilidade. E aí ele me pergunta, mas você não acha que a gente mostrar essa vulnerabilidade, a liderança vai se mostrar fraco, né, que, puxa, é sensível demais, e mostrar, né, uma coisa que talvez não seja tão boa, pelo contrário, né? Mais do que nunca, a gente vem falando aí há alguns anos de vulnerabilidade, Brené Brown, que eu adoro, né, da coragem de ser imperfeito. E eu, como líder mesmo de times, né, sempre trabalhei muito isso dentro dos meus times. E sempre passei isso para as lideranças que eu atendia, porque eu também tive modelos de liderança, assim, que se conectava de uma forma mais vulnerável, né? Então, a gente também, o líder também erra, ele não sabe tudo, ele também tem medo, né? Claro que os extremos são ruins, né? O líder não vai ficar o tempo inteiro pro time dizendo que ele está inseguro, que ele está fraco, que não sabe, né? Não é sobre isso. A gente tem que estar sempre olhando para a solução, né? Porque vamos fazer diferente e puxar o time e engajar. O líder tem uma coisa de energizar o time, né? De filtrar muito o que recebe, né? Então não dá para pegar tudo que recebe de cima e descer do mesmo jeito, precisa filtrar e passar uma mensagem. Mas eu também acredito em transparência, né? Também não omitir algumas coisas. Eu acho que compartilhar com o time o que está acontecendo e tudo mais, então é muito a forma de trabalho que eu acredito e que acho que mais do que nunca é fundamental. Criar essa confiança, transparência e ser vulnerável, sim. Né? Eu tive excelentes líderes que, puxa, hoje são vice-presidentes de RH, são pessoas em altíssimos níveis que às vezes me procuravam e falavam, caramba, eu estou inseguro para a reunião amanhã. Não, então não sei se é o melhor formato. Me ajuda. E isso, em vez de falar assim, nossa, essa pessoa é fraca, pelo contrário, eu falava, puxa, que legal que ela está confiando em mim, né, para se expor desse jeito e que ela é humana, que ela também erra, né, que ela também consegue, que ela também tem os medos dela. E isso gerava uma conexão ainda maior e uma admiração muito maior. Então, para mim, sempre foi inspirador. Eu acho que a liderança tem que ir por esse viés para se conectar com o time de verdade, porque aquela frase, né, que a gente ouvia antigamente que as pessoas deixam os líderes, não as empresas, elas existem ainda, né? Ainda é muito sobre isso. Muito. A empresa pode até dar os melhores benefícios, né? Não ter o melhor ambiente de trabalho, né? Não ser aquela sua empresa dos sonhos. Mas você tem um líder ali que você se inspira, que você se conecta, que é um cara que te desenvolve, que se preocupa genuinamente com você, você fique, você vai com ele. Eu vejo pessoas acompanhando líderes. Eu acompanhei uma líder, por exemplo, por várias empresas, porque eu ia por ela e não pela empresa. Ai, que baita gancho, hein? Ale Gonzaga, vulnerabilidade, né? Porque liderar na incerteza e na complexidade exige uma coragem gigante, né, Ale? Para se mostrar vulnerável aí, ó. Tá contigo aí. Ah, legal, bacana. Gosto muito da Brené Brown também. Acho que é sempre importante a gente dizer, como ela mesma diz, que coragem vai na direção da vulnerabilidade, não do lado oposto, né? Isso. As pessoas têm, às vezes, o termo da vulnerabilidade que entendem que estarão cedendo às suas inseguranças e é exatamente o contrário. Quando você se põe como vulnerável, você, de alguma maneira, supera as suas inseguranças, porque você não coloca mais no olhar do outro o teu desempenho. Então, eu acho que isso que é muito importante. E também, quando a gente fala de protagonismo, eu acho que é isso que a gente quer dizer. As pessoas estão muito preocupadas com a avaliação dos outros no tempo que a gente está vivendo.
E o líder, quando ele se torna vulnerável, ele se dá conta que ele não tem todas as respostas, que ele não tem todas as certezas, mas que navega com autenticidade, navega na incerteza com autenticidade. E aí, nesse sentido, claro, vou puxar a brasa do meu assado, precisa de muita inteligência emocional, porque precisa conseguir administrar todas as emoções afetivas de um mundo tão incerto, de um mundo tão turbulento, esse mundo Tuna que a gente fala, né? Antes a gente falava VUCA, hoje a gente usa Tuna, usa Bunny, são essas sopas de letrinhas para falar de um mundo que você não sabe mais prever o que vem na semana seguinte. Eu sou de uma época, gurias, a coisa boa falar assim, que a gente planejava longo prazo nas empresas com um horizonte de 10 anos. Esse era o longo prazo, essa era a visão estratégica. Em algumas empresas mais moderninhas era de 5 anos. Vocês imaginam que ano passado as empresas precisaram fazer comitês de crise para acompanhar semana a semana. Em alguns momentos, todos os dias, quando ela estava a pandemia no ápice, quando muitos dos decretos estavam sendo postos na mesa. Então, acho que é papel nosso, consultoras de RH, pessoas que trabalham com os RHs, fornecer de alguma maneira esse olhar, esse refresco, porque não adianta a gente fazer sopa de letrinhas e a gente não considerar que muitos de nós aqui ainda estão tentando se adaptar ao que está acontecendo. A adaptabilidade acontece no sentido da gente conseguir hoje fazer esse evento maravilhoso online, coisa que se estivéssemos no ano passado certamente não estaríamos. Não saiu. Nesse meio tempo, embaixo das cobertas, descobrindo o que ia fazer da vida. Mas ao mesmo tempo, essas certezas que a gente ganhou, a qualquer momento mudam. Porque as tecnologias mudam rapidamente, porque as incertezas surgem a partir de outros fatores econômicos ou mesmo sanitários. Então, me parece que o que está aparecendo para nós, me parece que está aparecendo é bom, né? Me parece que o que os RHs estão precisando olhar e a gente, de alguma maneira, contribuir, é como navegar nessa incerteza. De alguma maneira, fazendo gestão de emoções afetivas, como ansiedade, como frustração, como todas essas que a gente coloca no combo de emoções afetivas por não ter o controle do que está acontecendo com a gente. A gente controla fato a fato, tarefa a tarefa, situação a situação, reunião a reunião. A gente reduziu o nosso horizonte de planejamento e controle drasticamente por causa disso, né? Então, não sei se eu consegui aqui trazer um pouco, mas eu acho que esse é o link com as emoções, sabe, gurias? Se a gente não conseguir dar conta, pelo menos, de toda essa ansiedade de não ter controle, tu não consegue navegar na incerteza e tu não consegue te mostrar nessa maneira vulnerável, mas ainda assim dentro do teu eixo. Dentro do teu eixo. Então, se você chegar numa reunião e dizer para a tua equipe, gente, estamos pensando o que fazer, o que vocês acham? É muito diferente de não sabemos o que fazer. Corram para as montanhas. Né? Instalar o pânico. Então, é importante saber o tom, que foi o que a Dani falou ali, que não é no extremo, né? Não é eu não sei e tenho raiva de quem sabe. Eu não sei, estou construindo e tenho recursos internos para encontrar a solução com o meu time, o que é bem diferente, né? A figura dessa pessoa é uma coisa quase que mágica, né? Era vista assim, nossa, uau, super-humano, né? Então, tá tudo certo. Aquela pessoa que tem que entregar o resultado, que tem que desenvolver a equipe, que tem que fazer tudo, e uau, saímos tudo bem, tá tudo certo. Isso não existe. Nunca existiu, né? Na verdade, nunca existiu. Então, acho que agora o que vem se mostrar é isso. Calma, tá tudo certo, tu não tem todas as respostas e não vai ter mesmo, né? Então, eu acho que é uma liderança genuína. Né? Então, assim, eu não tenho mesmo, não sei, mas nós vamos aprender juntos, vamos descobrir juntos que caminho seguir. Então, esse mito, né, da figura do líder como um super-humano, ele cai por terra de vez, né? Nunca existiu, né, gurias? É isso? Ai, maravilha. Isso aí. Pessoal, se tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat. Eu tô vendo que eu respondi no chat para alguém que eu acho que mandou para ti, eu esqueço que nós somos xará, Lê. Agora que eu vi, ó, que disse alguém assim, o cenário da Ali tá lindo. E eu, ai, muito obrigada. Pronto, olha aí, ó.
Eu acho que agora que eu me dei conta, essa pessoa está se referindo ao teu cenário, que está lindo. Nós todos estamos de cenário lindo aqui. A Dani também, o pessoal estava aqui dizendo que lindo lá o RH Lover da Dani. Então, inclusive combinando com as cores aqui do nosso evento. Olha que conexão, que sintonia, gente. Meninas, assim, então, olha só. Ainda existe desenvolvimento de lideranças como conhecíamos? Ou nós vamos precisar aí desenvolver um novo modelo, um novo jeito de desenvolver líderes? Tá, mas essa pergunta é muito boa. Porque eu acompanhei nos anos 90, 2000, mais a partir de 2000, as empresas começaram a dividir os departamentos de RH, médias e grandes empresas, né? E antes tinha só uma grande área de treinamento e desenvolvimento, T&D, ou de capacitação. E a partir daí começou a se ter uma divisão muito clara, o que era desenvolvimento de líderes e de pessoas. A gente até debochava, líderes não são pessoas. Porque quando você trabalhava para o pipeline de uma liderança, você fazia desenvolvimento de líderes, você preparava essa pessoa para o líder que ela iria ser, e não para o líder que ela é. Que, aliás, essa é a diferença de treinamento e desenvolvimento, né? Um está focado mais no que tu faz hoje, e o outro no que tu ainda vai fazer. E eu acho que o que está diferente é a forma como os RHs estão colocando isso para dentro das empresas. Porque teve uma onda, na primeira década ali, das universidades corporativas. A gente ainda vê muitas empresas terem universidades corporativas, mas isso reduziu drasticamente. Então, eu acho que hoje as empresas estão com um menu de treinamentos, de desenvolvimento, que ele é composto com parcerias, que ele é composto também muitas vezes com universidades. Essa foi uma diferença ainda em 2019 ali, que eu vi forte, 18, 19, das empresas fazerem MBAs in company. Então, delas contratarem, fazerem acordos com universidades para trazer MBAs para suas necessidades, tailor-made, né? Feito sob medida para aquilo que seria a estratégia do negócio ou não. Mas trazendo a grosso modo, assim, no sentido de resumindo, eu acho que a pandemia está colocando as necessidades de desenvolvimento focadas em cada negócio. E aí é que o RH acaba entrando como um business partner, né? Para poder ajudar a fazer essa costura. Porque não adianta mais aquele treinamento genérico, aquele genericão, né? Esse genericão eu procuro no Google e descubro uns 10 ao vivo e de graça. E que eu não consigo conectar com a realidade do que as minhas lideranças estão vivenciando. Então, o que é tendência? Mentoria sistêmica, composição com parceiros, a possibilidade de você fazer esse desenvolvimento metade dentro de casa, metade com o parceiro. Então, tá diferente essa composição. Eu acho que não temos mais menus genéricos, estamos tirando um pouco disso. E mesmo os fornecedores de serviço, como nós somos aqui, precisam sempre alinhar com a RH bem como é que é essa necessidade para cada treinamento. Acho que essa coisa de prateleira, né, não existe mais, né? Então, acho que mais do que nunca as empresas que trabalham com isso, que vão prestar o serviço, precisam pensar muito em personalizar de fato, né? Tem uma frase, does not fit all, né? Que tem um gente. Vamos voltar meio a meio, né? Vai ser isso. Então,
mais do que nunca, acho que o tempo mudou, né? Eu estava com líderes dentro da organização, com gerentes, diretores, falavam, cara, antes a gente tinha um mês para entregar alguma coisa. Agora a gente tem 3 dias e olha lá. Né? Então a gente estavam super preocupados porque a velocidade mudou e como é que fica a qualidade, a entrega, como é que fica o tempo de cuidado, até o próprio líder com a família, de poder almoçar, essa série de coisas, né? Então acho que essa é uma coisa que as empresas conquistaram a velocidade, né? O ser ágil, que não é a velocidade, mas é de, puxa, vamos testar, vamos experimentar e tudo mais, que não vamos voltar ao que era. Agora é sim, vamos continuar desse jeito. Então, colocar uma galera 8 horas em sala de aula para ficar ouvindo, cara, não funciona, as pessoas não vão, né? Então, acho que é pensar muito sobre sala de aula invertida, né? Então, eu mesma, eu brinco que hoje eu não consigo mais assistir quase nada ao vivo. Eu assisto depois que eu coloco em velocidade 2, né? Se é um evento de 1 hora, eu assisto em meia hora, porque o nosso tempo, o meu tempo é super escasso aqui. Eu trabalho quase 24 horas por dia. Então, a gente precisa agilizar o tempo das pessoas e dar essas possibilidades. Então, assim, estude no seu tempo, né? Se você quiser colocar em velocidade alta, assista e tal. Depois a gente vem para um momento de troca, para um momento de compartilhar o que aprendeu, né? Para uma mentoria, por exemplo. Então, que é a coisa do 70-20-10, que eu acredito muito. É um conceito antigo, mas que eu acredito que o 10% de sala de aula, a gente precisa ler um livro, sim, tá lendo artigo e, né, para aprender alguma coisa mais técnica, mas o 20% ali é aquela troca, né, é o coaching, é a mentoria, né, é fazer a sombra na outra pessoa para ver como ela funciona e tudo mais, e o 70% é a prática, é o dia a dia. Então, eu vivi, né, nos últimos 2 anos da organização que eu estava, obviamente a gente ainda estava no presencial lá em 2019 e a gente estava trabalhando com algumas consultorias aí, modelos mais disruptivos, tal. Então a gente acabava ficando o dia inteiro juntos, mas de uma forma completamente prática, né? Então, pela manhã tinha um pouco de conteúdo bem provocador, desafiador para tirar da zona de conforto, né? E uma parte muito a gente passava o resto do dia trabalhando em grupo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do negócio, né? Uma empresa de 12 mil pessoas, que eu jamais encontraria no dia a dia. Mas ali, naquele momento, eu troquei com líderes que tinham o mesmo nível que eu. A gente conversou e trocava e a gente estava muito focado em isso que a gente aprendeu hoje, como é que a gente aplica na empresa? E a gente saía desses treinamentos com projetos e com parcerias novas ali, né? Para aplicar, de fato, e trazer resultado para a organização. Fora do RH, eu era uma profissional de RH ali dentro, mas eu estava falando ali de negócio, como trazer resultado para a empresa, né? Me envolvi em projetos ali que eram projetos para a organização, então que iam além do meu escopo, né? Do meu job description, vamos ver. E é isso. A gente tem que ter esse pensamento de estamos trabalhando para o negócio, não importa em que área eu estou, né? Então, acho que trazer essa prática, essa troca, né, mais do que nunca é fundamental. Eu, como RH, sempre tentava perceber em certo momento que a liderança não estava trocando, especialmente com essa velocidade das coisas, eles não param mais para trocar entre eles, estão sofrendo, às vezes, sozinhos, porque tem só o time. Então, eu falei, puxa, eu preciso criar momentos para eles se encontrarem. A gente criava momentos, às vezes, vamos falar de tal tema de RH, mas não era o tema de RH o foco. O foco era eles se encontrarem para verem que eles têm as mesmas dores, para trocar experiências, para no dia a dia coisas ser diferentes. Então, eu sou do mood totalmente da prática, né? Trazer a prática, aplicar no dia a dia. Eu acho que isso é o que funciona e não dá mais para ficar 8 horas ouvindo ou só, né, na teoria, no conceito, que é importante, mas tem que estar aplicado à prática. E é por isso que essa questão que a Lê trouxe, né, como RH, a gente conectar o negócio. O que faz sentido para aquele negócio? Puxa, o treinamento que a gente está aplicando para o time tal é legal, mas puxa, para esse time aqui a gente tem que ajustar o tempo, ajustar o formato, ajustar o conteúdo, ajustar os exemplos que a gente vai fazer para que faça sentido, né? Senão foi mais um treinamento de 8 horas, que aí tem RHs que ainda ficam medindo, né, o tempo, 8 horas, a galera ficou 100 horas de treinamento, pode não servir para nada. O que essas 100 horas transformaram em quê de resultado para a organização? Eu quero aproveitar esse gancho da Dani. E quero fazer uns contrapontos. Eu muito sofri como professora de ouvir os RHs dizerem assim para mim, mas quais dinâmicas vocês vão fazer? Tá, então assim, eu concordo totalmente que o tempo para falar e discutir ficou menor, então às 8 horas ficou inviável mesmo. Aí eu costumava fazer treinamentos de imersão, antes da pandemia, ali em dezembro a gente chegou a fazer, de 3 dias,
Você entrava num hotel domingo e você saía quarta-feira de tarde. Eu entendo o valor desse tipo de imersão? Claro que eu entendo, é uma experiência transformadora, porque você imerge de fato a pessoa numa nova realidade. Mas eu entendo que não apenas a pandemia nos tirou isso, como o mais importante agora é o tempo da reflexão. Aqui eu estou vendo que tem uma diferença também de conceito de aprendizagem, do que a gente chama de ciclo de Kolbe, vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Então, tem pessoas que precisam experimentar. Daqui a pouco vão botar até uns giz de cera numa mesa e vão desenhar, sabe? Elas têm que botar a mão na massa. E tem pessoas que precisam entender o que é de conceito do que elas vão desenhar. Então, tudo bem elas desenhar, mas elas precisam ter o momento de pensar sobre o que elas estão desenhando e qual é a proposta. Tem pessoas que não pegam no giz sem saber exatamente o que precisa ser feito com o giz, né? Então, o que eu quero dizer é que nós agora precisamos, de alguma maneira, favorecer todos os jeitos de aprender. E tem pessoas que estão muito perdidas em rotina e esses treinamentos curtos é o que mais a gente tem feito, assim, 2, 3 horas, em diferentes, né, spots, assim. E faz isso que a Dani falou, de repente trazer a prática, o que é a dor de todos, traz um pouco de conceito e de alguma maneira amarra sentido. Porque não adianta tudo eu virar plano de ação, porque era uma outra ansiedade. Ai, cadê o plano de ação depois que terminou o treinamento? Calma, não é tudo que tem que ter plano de ação. É importante que a pessoa esteja... que tal produção de sentido que a gente fala. Que precisa de tempo para processar também tudo isso, né? Isso, então, tempo. Esse que eu tô sentindo que é o que tá mais fazendo falta, sabe? Esse que é o contraponto que eu trago. Chega da gente consumir informação como junk food. Chega de consumir nomes, modelos, autores, como se fosse um buffet livre. Não é buffet livre. Eu posso pegar um livro, e nesse livro eu posso pegar trechos. A gente tem feito até leituras acompanhadas. Quem conseguiu agora parar um pouquinho para ler uma página de livro e processar essa entender aquilo, né? Porque também, assim, eu tenho ouvido muito assim, esse ano eu preciso ler 10 livros. Quem te disse que tu precisa ler 10 livros? Tu precisa processar a tua experiência. Agora, se ela é a partir de um livro, se ela é a partir de uma prática, eu acho que a gente não precisa grampear. Isso. O que precisa é garantir que do teu jeito que tu aprende, tu possa sair de um curso pensando, tô saindo melhor do que eu entrei. Bacana. Tá louco de bom. Tá louco de bom, exatamente. Então é isso, gurias, assim, nosso tempo tá correndo aqui, gente, que como é bom, né? A gente fica aqui... Antes da gente entrar, que a gente já tem pergunta, tá? Já temos perguntas aqui. Então, assim, meninas, assim, estamos, então, vivendo a era, né, das organizações mais humanas. Isso não tem volta mais. Não volta, né? Não, oremos. Oremos, né? Não volta mais. Então, isso daqui mesmo, a hora que terminar tudo isso, eu digo até que nós começamos um aquece nisso, né? A gente está aquecendo. Mas a gente precisa, de fato, de ações genuínas daqui para frente, né? Ou seja, colocar em prática, mas de uma maneira genuína, de acordo, enfim, com cada cultura, entendendo aí. Então, assim, o Gabriel Feltz, tá mandando uma pergunta para a gente aqui, para vocês. Então, vamos lá. O Gabriel Feltz está perguntando o seguinte: um dos maiores desafios é trabalhar como líder e aprender a dar feedback em um contexto que as pessoas estão sempre na defensiva. Como vocês veem essa questão frente aos desafios de liderar pessoas? Aí, ó. Quer pegar primeiro, Dani? Pega aí que depois eu vou na tua. Eu acho que se conecta um pouco com o que a gente falou, né? Mas agregando que eu vou conectar até com outra coisa, né? Eu tenho lido muito sobre marketing, sobre exposição nas redes, até porque eu venho construindo a minha empresa e tal. E a gente fala muito assim, como é que você quer que as pessoas contribuam ou que as pessoas recebam algo se você não deu primeiro, né? Então, por isso que eu acredito muito que o líder dar o primeiro passo quebra a pessoa do outro lado, assim, né? Essa coisa da defensiva, que é o líder se abrir, também mostrar que, puxa, eu também estou sentindo isso, né? O que você pensa sobre tal coisa? Quando o líder se expõe, quando ele fala o que ele pensa, quando ele se coloca, ele se abre ali, eu acho que abre um terreno para até quebrar a defensiva, porque eu acho que muita gente ainda tem a visão do líder
forte do líder, né, estar ali, não, porque eu vou falar. Aí, as pessoas ainda têm medo, né? Nossa, o chefe me chamou para conversar, o que está acontecendo, né? Quando o presidente me chama para a sala dele, outro dia a gente estava organizando café com líderes, né? E as pessoas, meu Deus, nós vamos tomar um café da manhã com o vice-presidente. E aí, como BP, né, como business partner, eu estava trabalhando junto com esse vice-presidente para pensar como é que a gente quebra isso, para trazer as pessoas já na. Elas não precisam vir para essa reunião de café com você só para fazer perguntas de negócio. Vamos estimular para que elas façam pergunta da sua vida, como você gerencia o seu tempo com seus 2 filhos, né? Como você se tornou líder e tudo mais. Então, a gente começou a dar informações dele, por exemplo, dentro da organização, a fazer quiz de qual que é o hobby do fulano, né, o que ele gosta de fazer, qual que é o maior mico que ele pagou esse ano, coisas brincadeiras, assim, divertido, mas para dar aquela quebrada da seriedade, né? E aí você mostra que, cara, é um vice-presidente, mas ele é humano também, ele também está sofrendo com a pandemia, que está preso em casa e tem 2 filhos, e aí os filhos entravam no meio da reunião, como acontece com a gente, né? Então, eu acredito muito que se o líder dá o primeiro passo, ele também se abre, se ele se expõe, ele também coloca alguma coisa, eu acho que minha visão é que isso abre o caminho para que as pessoas também se abram, né? E percebam que, puxa, eu posso falar isso, não tem problema, ninguém vai me avaliar se eu falar desse jeito, né? Legal, boa dica. Eu entendo que o feedback, a gente não pode esquecer a proposta dele. Quando você programa um feedback, você quer que a pessoa saia dele sabendo o que ela precisa fazer para fazer algo melhor, ou para ter mais noção daquilo que ela passa para os colegas e do que isso efetivamente contribui para as tarefas coletivas, para o clima coletivo. Então, eu acho que é fundamental que, se você vai para uma sessão de feedback, seja ela para um feedback de uma coisa pontual, seja um diálogo de desenvolvimento, de uma coisa de carreira, ou mesmo de uma capacitação que a pessoa vai fazer, seja qual for o teu ponto focal do feedback, que você garanta que a pessoa compreendeu e que, portanto, para isso acontecer, você a escute. Porque eu percebo também que tem muitos líderes que fazem um momento para o feedback, se programam a falar um catatal de coisa, e a pessoa sai dali e e aí o que é para ela fazer? E agora a gente vai para onde, né? Então, o feedback ele tem que funcionar como uma troca, e que eu possa, sim, dizer o que eu preciso de ti, colaborador, membro de equipe, colega de trabalho, e que você me coloque as suas necessidades e como você percebeu essa realidade. O feedback não é monólogo e não é palestra, né? Ele deveria ser uma troca. Exato. E até pegando o gancho aí, gurias, assim, porque feedback aqui na ECC, a gente sempre foi muito inquieto com essa questão do feedback. Que feedback, a própria palavra, esse termo, parece que já soa assim, algo de avaliação, algo técnico, algo pesado, né? E aí o nosso conhecimento, né, empírico, meu e dos meus sócios aqui, desenvolvendo líderes, a gente sempre ficou com esse questionamento. Poxa, mas feedback não é isso. E aí, nas nossas pesquisas, nas nossas práticas aqui, nós acreditamos muito mais em conversas significativas, porque a gente vê muito isso, né, nos líderes, enfim, nas equipes, essa dificuldade de dar esse feedback. E a gente até encontra nas obras hoje, né, enfim, falando muito em como dar o feedback, né? Você nunca vai ver assim como receber, muito mais começa como dar feedback. Gente, faz muito mais sentido, conversa significativa, mas começando, aprendendo assim, ó, a receber o feedback. Eu preciso primeiro, como indivíduo, aprender a receber. Ou seja, eu preciso me desarmar, eu preciso olhar primeiro e entender, né, o que aquela pessoa está me dizendo. Eu preciso considerar isso. Considerar e aí eu decido o que eu faço com isso, né? Eu pego, eu aproveito, o que é? Porque as pessoas não sabem receber, elas não estão preparadas. Então, se eu não estou preparado para receber, óbvio que eu não vou estar preparado também para dar um feedback. Então, eu já vou na defensiva, né? Porque existe aquela distorção, né? Da maneira como eu sou, como eu me percebo e da maneira como o outro me percebe. E aí já gera essa defensiva. Então, nós aqui nos acreditamos muito numa conversa significativa, porque eu preciso dizer o que tem que ser dito, né? Eu preciso, a liderança faz parte de eu dizer o que tem que ser dito, eu preciso falar isso. Então, eu preciso também aprender a receber. Legal. Para ser significativo, né? E aí... que a gente falou exatamente sobre isso, né? Mais do que aprender a dar feedback, como a gente
recebe o feedback. Exato. A gente usou vários exemplos lá, do tipo, pense nos piores feedbacks que você já recebeu, né? Eu já recebi feedbacks bem ruins que eu falo, gente, né? A forma não foi boa, porque primeiro que eu sabia que a pessoa não estava preocupada comigo, ela estava pensando somente nela, Sim. né? Então, assim, primeiro, se pode ser o pior feedback do mundo, mas se é genuíno, se você percebe que tem intenção positiva no que está trazendo, né? Isso muda. E é muito de como a gente recebe, porque por mais que seja o pior feedback, será que eu vou dizer que sim, ele não funciona, ele não existe, né? Será que 10% daquilo não é verdade? E eu vou deixar a oportunidade passar e não me desenvolver com aqueles 10%, né? Isso é muito interessante. Isso aí. Já temos uma outra pergunta aqui, tá? A pergunta do professor Augusto Roque. Ele está perguntando assim, neste mundo em transformação, como as ações dos líderes podem ajudar nas questões de employer branding e do EVP? Eu tenho a impressão que o líder, ele contribui para essa... Eu me lembrei de uma coisa, vocês não vão acreditar, de um livro do Jack Welch, de lá da G. Mas o que ele dizia? Ele dizia que se separava as lideranças entre as que contribuem para os valores coletivos, os valores da empresa, e entregam resultados. As que entregam resultados, mas não estão aderentes aos valores da empresa. Tem aqueles que não entregam e não estão aderentes aos valores da empresa, socorro. E tem aqueles que, o mais desafiador é isso, né? A pessoa tá ligada ao valor, mas ela não entrega. Então, eu acho que o Employer Branding tem a ver com isso, de você conseguir produzir como líder essa conexão com os valores da empresa, com os valores, com a cultura da empresa. A pessoa poder fazer esse match, né? Essa sensação de eu pertenço a esse lugar. Eu me sinto identificada com o que essa empresa significa. Então, não sei se é esse o caminho da pergunta dele, mas foi a conexão que eu fiz aqui. A importância do líder ser um facilitador da cultura organizacional. O que é cultura? Cultura é essa coletividade de valores. E a cultura, muitas vezes, às vezes é só um discurso, e é ruim quando ela é um discurso, porque ela não se cola no que realmente a compõe, que são os valores, né? Não sei, Dani, o que te ocorreu aí? Sim, mas eu acho que tem muita gente falando muito da marca da empresa para fora, né? Mas qual que é essa marca da liderança, né? Que aí a gente não está falando até muito do indivíduo, mas do grupo de líderes, né? Qual que é o DNA dessa liderança? O que a gente... A empresa também trabalhar muito assim, o que a gente espera dos nossos líderes, o que é o modelo, né, da nossa liderança, para que as pessoas também tenham uma cara e entendam o que é ser líder naquela organização. Eu acho que quando a gente fala dessa coisa aqui para fora, o que vende a empresa, né, é a marca da empresa, mas é muito a marca da sua liderança também, do teu time que transforma aquela cultura, né? Então, a gente tem líderes muito conectados e a gente está falando assim, o para dentro e o para fora, né? Então, para dentro, a Lei falou bastante disso, mas eu vejo um movimento muito forte, né? Eu estava numa empresa recentemente que a liderança mais sênior estava se expondo muito nas redes sociais do que ela acredita, do que a empresa está fazendo, e isso torna um desejo gigante das pessoas trabalharem lá, né? Ou o contrário, né? Aqueles que colocam nas redes e queimam a empresa. Tem aqueles também, né? E como organização, como área de comunicação, como RH, a gente também dá as ferramentas, ensinar. Não é todo líder que gosta de se expor. Eu vivi isso com um líder que eu tinha e era super importante que ele estivesse lá, porque a gente precisava falar daquela marca X dentro da organização. Então, a gente contratou uma assessoria para ele, para ajudar, porque eles tinham muito conteúdo para poder falar. Então, para poder ajudar e pensar no formato, né? Tem outras pessoas que têm mais facilidade, mas isso gera um desejo. Se as pessoas falam, gente, eu quero trabalhar na sua organização com líderes desse jeito, que falam sobre isso, né? Que falam sobre as coisas mais diversas das redes sociais. E eu acho que isso trabalha muito a marca empregadora, de fato, e mostra muito quais são os valores que tem lá dentro. Muito do que eu já ouvi, porque o que acontece muitas vezes, você pode ter uma expressão para fora que não é o que acontece lá dentro, né? E eu já ouvi, pessoas me abordavam no passado e falavam, Dani, nossa, que empresa maravilhosa, tudo isso, né? Veja os textos do fundador, do presidente, tal, não sei o quê. É isso mesmo? E aí eu falava, é isso mesmo. Porque tem exatamente com o que a gente vivia. Então,
Eu acho que essa conexão é super importante também, não mostrar para fora que a gente não é, porque senão a referência volta, né? As pessoas que conversam, as pessoas que estão aí é teto de vidro. Então não adianta, a pessoa vai chegar na empresa, vai ver que não é nada daquilo e vai voltar para as redes sociais e vai falar que não é nada daquilo e fica pior. Legal. Meninas, já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso bloco, mas eu preciso fechar aqui, eu acho que para a gente conseguir fazer a amarração disso, como que o RH pode ajudar a organização a promover ambientes, né, mais humanizados, né, e atender a esses diferentes públicos, né, que estão trabalhando juntos aí? A gente tem aí uma geração nova com a geração mais tradicional e diferentes expectativas, diferentes valores. Como é que o RH pode contribuir para fazer organizações mais humanas, meninas? Eu vou ir para o caminho da diversidade aqui, sabe, Elê? Porque eu acho que esse movimento todo da diversidade, ele também é mal compreendido, como tudo que é muito massificado, as pessoas podem entender atalhos, né? Se trata de fazer a propaganda da Benetton, botar todo mundo diferente. Não é exatamente isso. Isso é o que se joga para fora, né? No caminho disso que a Dani falou. Eu acho que é importante a gente entender a contribuição real da diversidade para as pessoas pensarem diferente, para comporem diferente. Na psicopositiva a gente fala muito isso. Quando você agrupa num determinado time pessoas de características diferentes, de idade, orientação sexual, religião, enfim, toda a base de experiência diferente, o caldo que se compõe ali é rico. É essa riqueza que ajuda a produzir valor, eu acho, sabe? E sem falar que ajuda também a tirar as pessoas dos extremos que as próprias redes sociais produzem. Então, as redes sociais, pelo efeito de bolha, por a gente estar sempre sendo exposto ao que a gente gosta e cada vez menos exposto ao que a gente não gosta, a gente vai criando esses estilos de pensamento. E isso vai fazendo você ficar cada vez mais parecida com alguma coisa e cada vez mais longe de tudo que é diferente dessa coisa. E isso é ruim. Porque se uma empresa ela é, de fato, uma organização, e se nós somos diferentes, que legal se um RH pode contribuir para essa diversidade acontecer. Então, é bonito de falar, é difícil de executar. Sim. Não é uma coisa simples trabalhar, vocês sabem disso, trabalhar diversidade na empresa. Mas eu acho que um dos caminhos mais importantes desse nosso tempo é esse, é promover a aceitação do que é diferente, é promover as diferentes vozes, é descobrir que gerações diferentes no espaço de trabalho compõem riqueza e não ao contrário, né? Era muito ruim quando era todo mundo igual. Sim. Eu vejo alguns exemplos da década de 50, 60, era todo mundo igual. E a forma de se pensar e de se colocar e os protocolos de trabalho era que nem todo mundo, né? Então, a gente ter saído dessa caixinha está fazendo algo legal para a gente está se tornando mais adaptável como humanidade, como seres humanos. Então, eu caminho por aí. Não sei tu, Dani. Não, eu concordo plenamente. Você já falou tudo de diversidade, nem para complementar, né? Acho que é um baita desafio para as organizações, né? E hoje tem organização que está indo para esse lugar muito pela imagem. A imagem da empresa que cuida disso. E não é esse caminho, né? O caminho é outro. O caminho é a pluralidade traz mais resultado, traz mais criatividade, traz mais inovação para a organização, né? E isso, de uma forma macro, também me remete muito ao livro do Márcio Fernandes, que ele fala do quanto felicidade dá lucro, né? Sim, adoro. Márcio Fernandes, excelente. O negócio para mostrar que a gente vai ter os resultados, a empresa vai crescer, porque no fim das contas é isso, né? Ali não é ONG, a gente precisa ter resultado, precisa ter dinheiro, precisa para a empresa se sustentar e ser competitiva de fato, né? Mas não é isso apesar das pessoas, é através das pessoas. Então, a gente está sempre olhando para isso como um mote principal de que, puxa, é através dessas pessoas que a gente vai construir isso. Então, o felicidade dá lucro é, puxa, vamos providenciar o melhor ambiente de trabalho, a diversidade, né, engajamento, a conexão com as pessoas, líderes mais humanos, tudo isso para gerar o melhor ambiente, porque as pessoas, quando elas estão mais felizes, elas trabalham, mas não é que a gente quer mais horas, não é só isso, mas a gente quer pessoas ali engajadas, sabe, que entrem em flow, assim, cara, eu tô tão feliz aqui que eu não vejo a hora passar, e eu tenho espaço para criar, para trazer ideias, e isso que acontece, por consequência, né, mais ideias, gente trabalhando, gente engajada,
vai trazer mais criatividade, mais inovação, mais resultado e traz mais dinheiro para o bolso. Com certeza, com certeza. E nós vamos falar muito mais sobre diversidade no nosso terceiro bloco, o último bloco aí com a Gabriela Oliveira e 2 convidados assim sensacionais. Então, nos acompanhe. Meninas, assim, estamos chegando no final da nossa conversa, passou muito rápido, muito assim, então, assim, uma mensagem final de cada uma e digam como que as pessoas podem encontrá-las, seus contatos, por favor. Tá bom. Eu quero comentar o finzinho disso que a Dani falou para arrematar. De tudo isso que a gente falou até agora, me parece que aquele jeito antigo de fazer RH, de fazer pesquisa de clima e daí tentar fazer ações, não é mais o que a gente precisa agora. E o nosso foco para os RHs é a liderança. E que esses líderes possam ser, de fato, os catalisadores de mudança e aqueles que cuidam do ser humano, que cuidam da gestão de pessoas. Acho que esse é o recado. Que a gente possa trazer para o papel do líder essa ponte com o ser humano na empresa, né? Que o RH seja esse suporte para a liderança. Meu contato é conexãoie.com.br ou @conexãoie e é fácil de me achar, qualquer coisa eu tô aí. Tem muito conteúdo legal lá no Conexão IE. Dani? Bom, eu acho que a gente falou muito da questão humana, do cuidado com pessoas, né, que é fundamental, o RH traz muito essa veia, né, mas não podemos só ficar nesse lugar, né, eu acredito muito numa visão do RH que equilibra muito essa visão de pessoas e business, né, então, porque eu acho que tem gente que ainda confunde, acha que não, que o RH do passado ainda era isso, né? Tô aqui só para cuidar de gente, adoro gente, não me traga números, nada disso. E não, como é que a gente vai criar as melhores soluções de RH se eu não entendo o negócio, se eu não entendo de indicadores, se eu não entendo de como é que a empresa está financeiramente, de como é que está em tecnologia, como é que está o nosso marketing, o nosso comercial, o que o meu consumidor está pensando, o cliente lá na ponta, o que é o meu produto ou serviço? Você já experimentou? Você já usou? Você já vivenciou o dia? Então, essa conexão, para mim, ela é super importante, né? Eu acho que a gente é, sim, muito o guardião de pessoas, o guardião da liderança, e a gente precisa promover esses ambientes, mas a gente só vai conseguir fazer isso bem feito se a gente, de fato, se conectar ali na ponta, né? E a gente fala muito do RH, né? Dave Urich fala do RH de fora para dentro, né? Não é mais só a gente criar as nossas coisinhas aqui e passa para a empresa. Pelo contrário, tem que estar ouvindo o negócio o tempo todo, entendendo as dores, entendendo como é que a gente pode facilitar, né, o caminho da liderança para que eles também estejam mais realizados ali, consigam entregar melhor os resultados, né? E mais do que isso, olhar para fora, né? Ouvir a nossa comunidade, ouvir o mercado, entender o que está acontecendo na economia, no mundo, o que os nossos investidores querem. É a gente conectar tudo isso para que a gente possa desenhar as melhores soluções. E aí, esse é o lugar que eu acredito do RH, né? Do RH que é muito negócio, que vai trazer 5 lados de pessoas, para não deixar esquecer, mas que fala a mesma linguagem e ocupa um lugar à mesa com os executivos, tanto quanto os outros, né? Não é só a pessoa do RH que está ali, pelo contrário, é alguém de negócio que está ali junto para as tomadas de decisão. Bom, isso é um pouco do que eu falo, né? Esse é o meu mote aí nas redes sociais, é o que eu acredito, para vocês me procurarem no LinkedIn, Daniele Matos, mas eu sou mais ativa no Instagram lá, Daniele Matos, _ aqui, RH Lover. Tá bom, espero vocês também. Meninas, muito obrigada pela conversa, eu adorei, assim, e que tenhamos uma linda semana com muita energia positiva. Muito obrigada. Para você que está nos assistindo, nós teremos um intervalo, aproveita para pegar uma água, se alongar e retornaremos em seguida com o painel Criatividade e Inovação com o Joey Guidini. Até mais, gente. Muito obrigada.